Como é que eu venho desenvolvendo esse trabalho? Eu vejo que o mercado considera que holding é só montar uma empresa e jogar tudo lá dentro. E aí acontecem os grandes problemas nesse sistema. Então, o objetivo é a gente... Tem até um método que eu falo, que é o método entender para atender. Primeiro eu tenho que entender o cliente, para depois eu atender ele da melhor forma. Então, não adianta eu criar uma empresa, jogar tudo lá dentro e continuar. Para isso, a gente faz um script, é um checklist de documentos e informações, que eu vou analisar realmente qual é o regime de bens do casal, qual é a composição da família, os filhos são menores, são maiores, já são casados, qual o regime desses filhos casados, se tem que formalizar alguma união estável ou não. A gente tem que criar um sistema de planejamento sucessório efetivo e seguro. Para isso eu tenho que analisar também a questão do histórico relacionado a eventuais processos administrativos ou judiciais que possam contaminar essa estrutura. Então eu não posso pegar um cliente que quer blindar o patrimônio, é uma terminologia que o nosso ordenamento jurídico ele não permite essa blindagem, ele permite camadas de proteção patrimonial, fica mais certo falar dessa forma. E essa proteção patrimonial ela vai girar muito em torno de uma estratégia onde eu vou buscar junto a esse cliente a possibilidade de uma análise prévia. Se ele tem um patrimônio de 10 milhões de reais, ele tem dívidas ali com execuções batendo na porta de 30 milhões, claramente essa holding não vai ser uma solução para ele. Mas a gente tem que analisar e saber qual é o potencial dessas execuções ou dessas ações. Quem tem execução em pedido de bloqueio, holding não é a solução. Quem está, de repente, respondendo a algum tipo de processo, numa análise mais profunda, a gente pode até deixar um patrimônio de fora para servir como uma garantia e o restante do patrimônio começar a trabalhar com ele. Mas isso é o que eu falo, o grande segredo está no pré-holding, na etapa inicial. E isso tem que verificar não só o pai, né, o gestor, aquele que construiu aquele patrimônio, os filhos como também dos exatamente, filhos também. Filhos, netos que vão participar do negócio. Porque o que acontece? Um dos desenhos muito comuns da holding familiar é a gente integralizar esse patrimônio, doar essas cotas para os filhos, mas com uma trava de reserva de usufruto. Então a gente tem a propriedade plena, é um desenho. Nessa propriedade plena é o que está na declaração de imposto de renda do pai. Sim. Quando ele integraliza e doa para os filhos e estabelece a reserva de usufruto, doação com reserva de usufruto, ele quebra essa propriedade plena e aí os filhos ficam com o que a gente chama de nua propriedade e os pais ficam com o usufruto. Então o usufruto ele permite realmente, ao pé da letra... Mas como é que fica a tributação trazer, dessa doação? A gente já vai chegar nesse ponto aí. Ele permite trazer para esse cliente uma trava de que os filhos não vão vender isso tudo em vida. Então vai ter a trava para... Só vai acontecer a queda do usufruto, por exemplo, quando ele vier a falecer. E aí vai ter a liberdade ali dos filhos de exporem esse patrimônio. Aí, voltando para a questão, como é que fica a questão tributária? Né? O tributo disso, desse imposto. Específico, a doação ali... A gente vai entrar num ponto importante, que é o ITCMD. O ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação de competência do Estado. Então, tem uma resolução de 92, resolução que é de competência do Senado, que estabelece um limite máximo de até 8% para os estados tributarem esse imposto. Então, o estado do Pará, por exemplo, ele chega em até 4% na doação e até 6% no inventário. Mas a maioria dos estados já chegaram em até 8%. Sim. Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muitos estados já chegaram nesse patamar de até 8%. E o estado, por exemplo, do Amazonas tem 2%. Lá a gente considera até como um domicílio fiscal vantajoso, porque lá tem a possibilidade de você fazer um planejamento com uma alíquota menor. Mas o grande segredo desse trabalho está muito na base de cálculo. Porque apesar da alíquota ter essa variação, a base de cálculo é a reavaliação desse patrimônio. Pegar um cliente, por exemplo, do agronegócio, estado de Goiás, que tem um patrimônio declarado no imposto de renda dele de 40 milhões. Ou seja, vários imóveis urbanos e rurais de 40 milhões. Tem em 4 estados diferentes. Mas o valor de mercado desse patrimônio é quase 600 milhões de reais. Se for um inventário, 8% só de imposto do ITCMD já vai chegar num valor aí milionário de quase, a gente está falando de quase 50 milhões. Só para pagar esse inventário. E a família dificilmente vai ter essa liquidez. E é só o imposto. Só o imposto. Tem honorários advocatícios de 5% a 10%, sim, tem despesas judiciais, tem todo o custo. Em média de 15% a 20%, dependendo da situação, sim, se for extrajudicial ou não. Então a gente tem um custo gigantesco. Quando eu trago isso para doação pela holding, vai ter que recolher imposto? Tem, claro. Sim. Só que eu tendo a trazer uma base de cálculo menor
E aí é uma estratégia que a gente vem desenvolvendo. Por exemplo, aqui no estado do Pará a gente consegue fazer isso, trazer uma base de cálculo mais para o valor histórico, que é o valor de compra, o valor que está na declaração de imposto de renda. Aí que está uma das vantagens do benefício tributário desse desenho. No final, em vez de isso é muito interessante, essa questão também que tu falaste do domicílio fiscal, né?